Em um dia, como qualquer outro, nós vemos uma aranha prestes a atacar um coelho. No entanto, o Fel chega ao lugar na hora certa, usando seu poder de Thunder e acaba com todas as aranhas no instante. Ele ainda pergunta se eram todas que estavam ali, já que nem serviam como um exército, né? E o Mukoda se aproxima e comenta sobre a quantidade de cabelo, questionando o que eles fariam com tanto cabelo assim. Logo depois, Sui aparece perguntando se já tinham terminado com as aranhas, porque queria fazer piu-piu. Basicamente, o Mukoda responde que o tio Fel já cuidou de tudo, então será em outro momento. O Sui, como um bom menino, entende isso tudo, e então o Fel se dirige ao Mukoda perguntando se o Sui não trata da forma muito diferente. O protagonista rebate, dizendo ao Fel que também é cheio de vontades. Todos os dias aparece pedindo um tipo diferente de comida, sempre querendo carne e nunca vegetais. E ele, Mukoda, é quem precisa satisfazer todos os seus caprichos ali. O Fel, com um pouco envergonhado, grita porque ele tá com fome agora, já que passou o dia todo correndo com o Mukoda nas costas, e ele ainda destaca que um humano deve ser grato por fazer uma fera lendária permitindo que ele carregue e ele cavalgue com o cara nas costas. Sem outra opção, Mukoda acaba concordando. Ao se aproximar das aranhas, ele as guarda no seu inventário e, mudando de cenário, percebe que não tem muita carne aproveitável. Então tem a ideia de preparar gyozas. Tanto o Fel quanto o Sui se animam pra caramba, né? O Mukoda explica que primeiro ele vai abrir a loja online para comprar a massa e os temperos necessários. Nesse momento, o Fel percebe que tem Wagyu disponível, e isso deixa ele muito empolgado. Só que o Mukoda corta ele, dizendo que eles só vão comprar o que eles precisam, nada mais nada menos do que isso. Assim, ele adquire massa de gyoza, caldo de galinha concentrado no óleo de gergelim e, com tudo pronto, começa a cozinhar. Primeiro ele pica os vegetais, depois coloca a carne de orc general ali numa tigela, adiciona pasta de gengibre, alho, molho de soja, sal, caldo de galinhas concentrado, óleo de gergelim e pimenta. Ele amassa bem e acrescenta nirá e repolho. Sui observa aquilo tudo, comenta que o seu mestre é incrível, né? Enquanto Fel, no fundo, começa a babar e, vendo o entusiasmo, Mukoda entrega a massa ao Sui e pede para que ele tente enrolar o recheio. O pequeno slime segue as instruções, mas o resultado é um tanto quanto duvidoso. Depois de algumas tentativas, eles conseguem melhorar. E como já tinham muitos prontos, o Mukoda começa a fritá-los. Basicamente, ele explica que quando dourarem, deve-se adicionar farinha dissolvida em água, tampar a frigideira e, quando a água evaporar e começar a chiar, colocar um fio de óleo de gergelim em círculo. No fim, ele os vira e os gyozas ficam prontos. Aí, estão douradinhos e bem temperados. O Mukoda explica que ainda poderia adicionar mais ingredientes para realçar o sabor, mas o Fel nem ouve, ele devora tudo de uma vez só, gritando que ele estava queimando e tal, mas era uma delícia. Ele destaca que quando mordeu, a carne e o caldo começaram a escorrer, e isso é simplesmente perfeito. O Sui também come e concorda, cara. Era mesmo uma delícia. Os dois, então, levantam os pratos pedindo mais e o Mukoda, prevendo isso, já estava lá preparando outra rodada. Depois do lobo e do slime ficarem satisfeitos, finalmente ele mesmo poderia comer e beber alguma coisa. Gritando alegremente que não tem nada como gyozas com cerveja, de repente um dragão pequeno acerta a cara dele. O Mukoda tira o dragão assustado e começa a gritar. E o Fel, quando vê a criatura, reconhece ele como um dragãozinho férico, né? Algo raríssimo nesse mundo. O Mukoda, confuso, se pergunta se os dragões tão pequenos realmente existem. E aí, enquanto eles conversam, o pequeno dragão olha fixamente para as gyozas. O Mukoda, sem pensar duas vezes, entrega um para ele. E o dragão, do tamanho de um gato, devora tudo com entusiasmo, mostrando no rosto quanto ele gostou. Ele então começa a puxar a roupa do Mukoda pedindo mais. E o protagonista acha isso adorável e entrega o prato inteiro, comentando que ele é fofo demais. Fel, porém, alerta para não subestimar aquele dragão por causa do seu tamanho, porque as criaturas são extremamente ágeis e dominam basicamente todos os tipos de magia. O Mukoda fica boquiaberto encarando o dragão, que de repente pula na cara dele de novo e o clarão surge. O Mukoda ouve a voz do dragão dizendo que a comida é deliciosa e pedindo mais. Confuso, Mukoda pergunta ao Fel quem acabou de falar, e o Fenrir suspira e revela que esse tipo de dragão agora se tornou seu familiar. O pequeno dragão confirma alegremente, dizendo que sabia que seus instintos não o enganavam. Ele afirmou o contrato apenas para poder comer comidas muito deliciosas. E o Mukoda grita desesperado, tentando entender o que acabou de acontecer. Ele pergunta se o dragão fez um contrato apenas por comida, e o pequeno responde que sim, afinal essa é a melhor refeição que ele já provou. E com o Mukoda ao lado, ele poderia comer mais ainda, coisas mais deliciosas. Ao ser questionado com isso, se não poderia se tornar um familiar de um humano, o dragão responde que não. Pelo contrário, ele viveria mais e teria mais diversão. O Fel e o dragão até batem palmas, comemorando ali, né, o novo vínculo, enquanto o Mukoda se pergunta se ele realmente tem poder de decisão nessa história toda. Mas, por fim, o dragão se aproxima ali e diz que a sua primeira tarefa como mestre é dar a ele um nome. O Mukoda pensa um pouco e decide chamá-lo de Dora,
já que é um dragão pequeno e tal, Dora-chan pegaria muito bem, né? O dragão, quando ouviu o nome, simplesmente desmaiou. Ele não estava acreditando em algo tão ridículo assim. O dragão rugiu em indignação, exigindo um nome mais digno, mas o Mukoda manteve a decisão. Dora-chan era perfeito. O pequeno dragão, ofendido, não aceitava ser tratado como uma criança, afinal ele era um dragão de verdade. Ao consultar as estatísticas da criatura, o Mukoda descobriu que ele tinha 116 anos, embora não parecesse. Dora ficou frustrado, desejando um nome mais imponente ali, né? Mas o humano insistiu que o nome combinava com o dragão. Fel observou a cena, apenas confirmando que não podia esperar muito do Mukoda, lembrando de que quando o homem quis chamar ele de Poti, tá ligado? O Dora se sentiu compreendido e se aproximou aí do lobo, compartilhando a mesma frustração. Logo depois, o adorável Sui se juntou ao grupo entusiasmado com o novo companheiro. Mukoda, ao vê-los juntos, concluiu que apesar do início conturbado, eles pareciam se dar muito bem. Mais tarde, o grupo seguiu para a cidade têxtil. E lá, a recepcionista da guilda, Furra, ela informou que o registro do novo familiar tinha sido concluído. Ela estava surpresa porque não imaginaria ver um dragão sendo registrado como um familiar. E depois comunicou ao mestre da guilda ali que desejava falar com Mukoda. Pouco tempo depois, um anão chamado Rodolfo apareceu, mestre da guilda ali, e simplesmente ele ficou espantado ao ver um pequeno dragão, reconhecendo ele como um dragão férico. Criaturas sobre as quais ele já ouviu falar em histórias antigas, mas nunca tinha visto. Sem perder tempo, ele explicou que tinha uma missão urgente. Algo estranho estava acontecendo na Floresta Norte, e há alguns dias os monstros da região se tornaram anormalmente agressivos, mesmo fora da época de acasalamento. Rodolfo começou a destacar que um fio produzido por insetos mágicos da floresta era essencial para o comércio local, porque ele servia como uma matéria-prima para os tecidos de alta qualidade da cidade. Sem esse recurso, cara, a economia local acabaria entrando em colapso. O Mukoda, hesitante, considerava a floresta perigosa demais, mas Dora demonstrou confiança, afirmando que a região não passava de um território cheio de monstros fracos. O mestre da guilda, ele apenas observou em silêncio, sem saber o que pensar ali, na ousadia do grupo e tudo mais. E durante uma conversa, o Mukoda ele retirou do seu inventário várias tarântulas venenosas que o Fel tinha derrotado anteriormente. Surpreso, Rodolfo ele comentou que não tinha problema, já que aquelas criaturas se reproduziam muito rápido, né? Eram caçadas com frequência. Só que ficou impressionado com a quantidade que o Mukoda possuía, observando que era a primeira vez que alguém completava uma missão antes mesmo de receber ela oficialmente. O anão ele explicou que o fio da carapaça das tarântulas eram altamente valiosos e que a carne delas, quando cozida com sal, era uma iguaria. Animado com essa descoberta, o Mukoda decidiu entregar o material para processamento, pedindo apenas para que deixasse a carne pronta para consumo. Rodolfo aceitou o pedido, garantindo que prepararia tudo pessoalmente. Mais tarde, o Mukoda caminhava pela cidade, se lembrando da sugestão do mestre da guilda de visitar o mercado local, famoso justamente pelos seus tecidos, uma excelente qualidade e também o preço acessível. Ao chegar lá, ele ficou impressionado com a beleza e a textura dos materiais. Embora caros à primeira vista, pareciam até baratos diante da qualidade que era oferecida. O dono da loja ele reforçou que aquele tipo de tecido ele não era encontrado em nenhuma outra cidade. Motivado, o Mukoda decidiu aproveitar a oportunidade e fazer compras. O Fel, observando com impaciência ali, achava aquilo desnecessário, mas o humano começou a ignorar as reclamações, determinado a adquirir roupas novas e confortáveis. De volta à guilda, o mestre Rodolfo já tinha concluído o preparo das tarântulas. Mukoda observou o prato curioso, notando que a carne lembrava de um caranguejo. Ainda assim, ele hesitou antes de experimentar, incerto sobre o sabor daquela iguaria tão peculiar. No entanto, quando o Mukoda experimenta um novo ingrediente, ele percebe que o sabor é incrível, ou melhor, muito parecido com o de um caranguejo. Com essa descoberta inesperada, o grupo decide preparar uma verdadeira festa, cheia de pratos feitos com o que antes parecia impensável, tarântulas venenosas. O Mukoda tornou esse momento ainda mais especial, dedicando uma celebração a Dora. E aí todo mundo começou a comer o mais alegre possível, saboreando a comida e dando umas boas-vindas ao novo membro da família. Enquanto os outros deliciavam com tudo, Mukoda decidiu preparar algo que ele adora, caranguejo grelhado. Só que pro azar dele, a sua família sentiu o cheiro do ar. Dora comentou que isso era resultado da sua incorporação, e Mukoda, sem outra escolha, acabou compartilhando seu caranguejo grelhado com todos. Enquanto preparava mais porções, Dora se aproximou e elogiou o sabor, dizendo que ele fez bem em seguir o seu instinto. Mukoda, curioso, pergunta sobre o que ele quis dizer com isso, e Dora então explica que ele esteve perto da cidade de Carolina, onde sentiu um cheiro delicioso. Tentou seguir a origem, mas ele acabou perdendo o rastro, e aí ele causou um grande alvoroço entre os monstros da floresta. Ao ouvir isso, o Mukoda finalmente entendeu. Os monstros estavam em pânico por causa da presença do poderoso dragão, que era ele, né? E reagiram tentando eliminar a ameaça. Mais tarde, naquela mesma noite, o Mukoda relaxou na banheira. Ele estava tentando se livrar um pouquinho do cheiro de caranguejo, enquanto Fel e Dora descansavam satisfeitos depois de um banquete. Já se preparando para dormir, ele pensou em visitar Rodolfo no dia seguinte para poder entregar as tarântulas, né? Embora sinta que ele estava esquecendo alguma coisa.
Enquanto isso, em outro lugar, as deusas aguardavam ansiosamente as suas oferendas, que por sinal estavam atrasadas. No dia seguinte, o Mukoda entrega ali os peitorais a Rodolfo e lhe oferece também um pouco do caranguejo que tinha preparado. Em seguida, decide verificar outras coisas em seu inventário. Ele retira de lá uma cabeça de dragão da terra que ele tinha derrotado há algum tempo, lembrando de que ele não tinha feito nada com ela por causa do tamanho. E sabendo que não podia deixar aquilo parado, ele perguntou se o anão conhecia alguém em Dolan ali que saiba lidar com as partes de dragão. E o anão, curioso, perguntou o motivo. O Mukoda então mostrou a cabeça do dragão, explicando que precisava de alguém capaz de desmantelar aquilo ali, desmembrar o dragão. E o anão ficou surpreso. Era a primeira vez que ele tinha visto algo assim tão de perto. Ele comenta que uma carcaça de dragão vale tanto que seria possível comprar um país inteiro com ela. Ainda assim, ele indica alguém que pode ajudar, o mestre da Guilda dos Aventureiros, Eland. Agradecido, Mukoda então parte para Dolan junto com a sua família ali, sem perceber que, em outro plano, as deusas ainda estavam esperando impacientes pelas oferendas. Algumas até estavam fazendo birra, tá? Sem notar que duas figuras misteriosas observavam e riam dessa cena. Depois de uma longa jornada, o Mukoda finalmente avistou de longe a cidade de Dolan, destacando que ela era bastante grande, e o Fel comenta que se ela se chamasse Cidade da Masmorra, deveria valer a pena conquistar ela. O Sui começa a concordar com isso, dizendo que fazer piu-piu numa da masmorra seria uma coisa boa. Nesse momento, Dora lembra que eles precisam, na verdade, ir até um outro cara para poder desmantelar o dragão da terra. Ouvindo isso, o Fel fica extremamente animado e pergunta se finalmente poderia comer aquela carne. Sem perder tempo, o Fenrir parte numa velocidade absurda em direção à cidade de Dolan. Cara, quando eles chegaram na entrada, notaram uma fila enorme, porque era preciso mostrar o cartão ali, né, que eles tinham do Grêmio para poder entrar na cidade. Caso não tenham o cartão, devem pagar o imposto. E diante disso, Dora pergunta se ele também teria que fazer o mesmo, e Mukoda confirma, já que não tem outra opção. Fel então pergunta se não seria mais rápido ele simplesmente pular o muro. E obviamente o Mukoda diz que não, porque isso seria um crime. E além disso, cara, eles não poderiam mais voltar a entrar. O que significaria que eles não poderiam mais acabar com absolutamente nada ali, né? Vender nada. Ouvindo isso, o Fel entende e, mesmo achando incômodo, aceita seguir as leis do lugar. Mukoda percebe que ele acabou chamando a atenção e se desculpa com as pessoas da fila, explicando que não tem motivo para preocupação, já que aqueles são seus familiares, e isso causa um espanto nos presentes, né, quando eles viram que estão se referindo ao lobo e ao dragão como familiar. Os guardas, vendo a confusão, se aproximam do Mukoda e perguntam o que estava acontecendo. O protagonista explica que ouviu dizer que vive um renomado mestre do Grêmio, né, e mostra o seu cartaz de aventureiro. Os guardas eles começam a verificar o cartão até que chega um elfo dizendo que acredita que o Mukoda é o seu convidado, e diante da dúvida, Mukoda pergunta se ele é Elend, e o elfo loiro confirma, apresentando-se como Elend, o mestre do Grêmio de Dolan. Só que ao ver Dora-chan, o elfo fica calmamente impressionado de boca aberta. Já dentro da sala de Elend, agora, né, ele comenta que Rodolfo já tinha informado sobre a sua visita, e depois mandou trazer algo para o pequeno dragão se acomodar. Uma espécie de puleiro, né, de madeira, empregado com magia, que era usada por dragões esféricos. Só que Dora ignora e senta no sofá, que o elfo anota animadamente no seu caderno. Logo depois, Elend começa a servir uma xícara de chá ao Mukoda e a taça de néctar de flores mágicas ao dragão, esperando ansioso que ele beba. Entretanto, Dora recusa. Elend anota isso rapidamente também, comentando que os textos da Biblioteca Real dizem que esses dragões se alimentam de magia e néctar. Mas, deixando o assunto de lado, Elend pergunta onde está o dragão da terra e se eles terão uma carroça para poder levar tudo. E o Mukoda responde que carrega dentro da sua caixa de itens. E diante disso, o elfo se levanta empolgado e sugere que eles vão imediatamente ao armazém para começar o trabalho. Quando ele lá tenta sair da sala, surge o Hugart, avisando ao mestre do Grêmio que ele tem uma reunião com o Grêmio e os comerciantes à tarde. Elend pede que adiem esse encontro, mas Hugart, com um olhar firme, nega. Sem opção, o elfo decide apenas mudar o horário da reunião, porque estava determinado a examinar o dragão. Enquanto ele pediu Mukoda para deixá-lo para dar uma olhada, Elend começou a contar a história de 238 anos atrás, quando existia um esquadrão de caça-dragões. Ele lamentava não ter podido fazer parte, porque era apenas para a classe B. Mesmo depois de alcançar o seu rank S, nunca mais houve outra caçada de dragões. Mukoda então tirou o dragão da terra da sua caixa de itens, deixando o elfo extasiado. Logo, Elend pegou a fita dizendo que precisava registrar tudo perfeitamente. O Fel, impaciente, começou a gritar para que ele trouxesse tudo logo e tal, mas o Mukoda repreendeu ele, lembrando que, cara, ele estava diante do mestre do Grêmio, né, da guilda e tudo mais, e aproveitando o momento, Elend perguntou o que o dragão esférico costumava comer, caso ele não se alimentasse de néctar mágico.
Sem querer, o Mukoda mencionou o nome Dora-chan, o que despertou ainda mais interesse no elfo, que pergunta se esse é o nome do dragão. Mukoda confirma, explicando que todos ali comem a mesma comida. E aí imagina uma dieta variada, né? Isso deixa o elfo confuso, porque ele acreditava que os dragões só se alimentavam de néctar de flores. E nesse momento, Dora se manifesta e diz ao Mukoda que nunca ouviu falar dos dragões que comem apenas néctar, revelando que eles comem de tudo, mas preferem carne especificamente. O Mukoda entende o recado, mas o elfo não compreende, já que ele não ouviu Dora falar. O protagonista então começa a explicar que ele se comunica por telepatia, o que deixa Elend ainda mais surpreso e irritado, exclamando que ele jamais ouviu um dragão pode usar telepatia em toda a sua longa vida de elfo. Enquanto ele grita pedindo mais explicações, Hugard aparece de novo, pedindo permissão para levá-lo. Porém, o Fel interrompe. Se dariam toda a carne depois de acabar de desmantelar o dragão. Ao ouvir isso, Elend pergunta se eles só querem a carne, né, se importam com as outras partes do dragão, que são extremamente valiosas. Obviamente, o Fel responde que ele não liga pro resto, afinal ele só quer comer, né? E eles então comparam o sabor da carne, e Elend nesse momento volta a se surpreender descobrindo que eles vão comer a carne do dragão. Desesperado, com as lágrimas nos olhos, ele implora ao Mukoda que deixe provar um pouco, dizendo que pagaria com todo o dinheiro que ele tem. E o Mukoda até gostaria de deixar, mas não sabe se o Fel vai achar muito bom isso aí não. Então o Fel se aproxima e fala que se o Elend conseguir cortar o dragão da maneira impecável, ele deixaria comer um pedaço. O que é mais do que suficiente para o elfo, que chorando de felicidade agradece de coração ao lobo. Saindo do escritório, tanto o Fel quanto o Mukoda estão exaustos, já que o elfo passou horas fazendo inúmeras perguntas. O Mukoda, cara, ele já tá cansado e decidiu comprar algo na loja online. Ele percebeu que estava acontecendo uma feira de descontos ali e aí explicou aos companheiros curiosos que era um lugar no mundo onde tinham muitas comidas deliciosas. Enquanto ele comprava Ingsuken lá, né, nota que tem uma versão que vem com uma chapa de grelha e ao listar tudo, ele começa a comentar que os vegetais ficam muito mais saborosos na chapa, o que irrita o Fel, porque ele não quer comer mais folha. Mesmo assim, o Mukoda decide cozinhar, garantindo que o resultado vai ficar delicioso. E de fato, ele não erra. Todos adoram a refeição e inclusive até pedem mais. Mais tarde, quando todos estavam dormindo, o Mukoda aproveita para poder comer um souvenir. Mas Sui, ainda acordado, sente curiosidade e Mukoda então dá um pouquinho para ele provar. O Slime fica encantado e exclamando que é delicioso, e isso chama a atenção dos outros que também querem experimentar. Assim que eles provam, ficam fascinados, e Fel, por ser enorme, exige mais ainda. Só que o Mukoda se recusa, porque tinha comprado os doces em segredo para comer sozinho. Fel então pergunta se o Amo pretende desobedecer sua família, né? O que enfurece o Mukoda, que grita dizendo que deveria ser o contrário. No dia seguinte, vemos o protagonista completamente exausto, porque o Fel, Dora e Sui não dormiram nada. Pareciam crianças que tomaram café demais. Enquanto chegam no local combinado, encontram Hugor lá. Mukoda pergunta o que aconteceu com Elan e o dragão terrestre lá. Nesse momento, o elfo aparece dizendo que está extremamente animado, porque ele passou o dia e a noite medindo, analisando e estudando o corpo do dragão, e afirma que não se sentia tão gratificado há muito tempo, o que fez o Mukoda perceber que ele ainda não tinha começado a cortar a carne. Em outra cena, o elfo finalmente tenta cortar o dragão usando o tesouro mais precioso do Grêmio, uma faca de Mithril. No entanto, um simples toque, a lâmina se parte no meio. Todo mundo fica chocado, e o elfo em sofrimento explica que os textos antigos diziam que o Mithril ele deveria cortá-lo facilmente. Ainda assim, ele não se importa tanto, porque ao menos pode confirmar o quão dura e magnífica é a pele do dragão. Fel entra em desespero. O Mukoda comenta que agora algo superior à faca de Mithril levaria muito tempo, e o elfo desmaia no chão porque toda a jornada foi em vão, e ele não poderia agora saborear a carne do dragão. Contudo, Hugor aparece mencionando que talvez haja um minério de Mithril dentro da masmorra. Isso anima o Fel, né? Que ir lá, para desestressar e acabar com os monstros é muito bom. O Mukoda tenta convencer ele a não ir, sabendo que se o Fel entrar na masmorra causaria destruição, atrairia atenção indesejada, o que dificultaria viagens e consequentemente as refeições. Então Mukoda decide distraí-lo, dizendo que já era hora de comer. Ele começou a preparar algo muito rápido e faz o Fel esquecer a ideia da masmorra, embora saiba que precisaria pensar uma solução melhor. Enquanto isso, as deusas começaram a reclamar que elas queriam oferendas. Outros deuses também ouviram a conversa e também desejavam um pouco daquele chocolate. Irritados, perguntam se achavam que poderia enganá-los. Eles entram em contato com Mukoda, o primeiro se apresenta como Hefesto, deus da ferraria, e o segundo como deus da guerra. Ouvindo isso tudo, Mukoda tem uma ideia e pergunta se pode pedir um conselho. Os deuses já imaginavam o assunto, perguntando se é sobre a faca de Mithril, e o protagonista acaba confirmando e solicita ajuda. Hefesto explica que se ele tiver sua bênção, que é a bênção do senhor da ferraria, poderia criar produtos ainda melhores, mesmo usando o mesmo Mithril. No entanto, exige algo em troca: álcool. Sem muitas opções, o Mukoda aceita. A bênção da ferraria é concedida ao Sui, enquanto a bênção da guerra vai para o Fel e Dora. Usando a bênção com um pouco de Mithril que o Mukoda tinha conseguido antes, eles criaram uma faca de Mithril Plus. E aí o Mukoda ficou animado, porque agora ele não precisava ir à masmorra. Só que percebe que a bênção de guerra faz com que Dora e Fel fiquem mais fortes em combate.
mas também eles acabam ficando mais agressivos, o que faz ele se arrepender um pouco dessa decisão. Depois disso, o Mukoda visita Eland mais uma vez, que está tendo uma crise existencial por não conseguir encontrar uma lâmina melhor que a de Mithril. Vendo ele tão abatido, o Mukoda entrega a Yugger a faca de Mithril que o Sui forjou e pede para que ele leve a Eland. O elfo cuidadosamente aproxima a faca do corpo do dragão, aterrorizado, lógico, com aquela possibilidade do menor erro que possa destruir tanto a lâmina quanto as suas esperanças, só que a faca corta facilmente a pele espessa do dragão. Isso surpreendeu muito o Eland com a sua qualidade. Ele se pergunta como que o Mukoda ele conseguiu uma peça tão incrível quanto aquela ali que ele pegou naquele momento. E olha só, o Mukoda só finge que ele conseguiu numa fonte secreta. O Eland quase exige ao Mukoda revelar o segredo, mas ele se acalma e volta ao processo ali, né, do corpo do dragão e tudo mais. E o Mukoda pergunta quanto tempo vai levar para terminar todo aquele trabalho. O Eland responde que pelo menos uns 3 dias, tá? O Fel se irrita por ele ainda ter que esperar tanto para poder comer, mas o Mukoda lembra ele de que o dragão é um monstro enorme, com muita carne para ser processada. O Fel concorda, mas sugere que eles explorem o calabouço enquanto o Eland trabalha. O Mukoda se recusa, ele estava com medo do perigo, mas o Sui também começa a implorar ali para que ele deixe todos se divertirem um pouco. Algum tempo depois, eles chegam na entrada do calabouço, onde a recepcionista avisa o Mukoda que a equipe pode levar até 1 mês para sair de lá. Ela também o aconselha a levar bastante comida, se ele planeja explorar os andares mais profundos, explicando que ninguém jamais completou os 30 andares daquele calabouço. Ouvindo isso, o Mukoda imediatamente pensou em desistir e voltar para casa, mas o Fel lançou um olhar ameaçador para ele, então o Mukoda se lembrou de que, se eles estocarem bastante comida deliciosa, eles teriam que comer os restos podres no escuro do calabouço, e isso finalmente o acalma e eles concordam em esperar, sorrindo com a obediência deles. O Mukoda leva eles então para um passeio de compras para poder comprar uma porção de vegetais para cozinhar no calabouço. Enquanto isso, ele nota um fogão mágico também do lado de fora de uma loja, e o Fel pergunta então por que o Mukoda quer um fogão tão grande. Ele explica que seria muito útil para cozinhar. Nesse momento, o dono da loja aparece e começa a promover os seus produtos para o Mukoda. Ele explica que o fogão também possui um enorme forno, capaz de assar alguns monstros inteiros, o que desperta um interesse imediato no Mukoda em experimentar novas receitas de monstros. Quando o Mukoda pergunta o preço, o vendedor diz que custa 860 moedas de ouro. O valor quase que faz ele ter um ataque cardíaco, mas o Fel pressiona ele para comprar, já que um poço sem fundo de estômago deseja novos pratos. Com outros também insistindo, o Mukoda vai lá e finalmente concorda em comprar um fogão mágico. Mais tarde naquela noite, o Mukoda prepara para jantar em enormes panelas. Ele pede ajuda, lógico, pro Sui para poder começar a servir os pedaços macios de carne para o grupo, e no dia seguinte decide cozinhar várias refeições para alguns dias antes deles entrarem no calabouço. Pro primeiro prato, ele resolve cozinhar carne de orc general. Depois de preparar alguns rolinhos de repolho, né, com a carne de javali vermelho, e depois um simples refogado de carne com vegetais. Ao adicionar os ingredientes, ele se sente muito satisfeito por estar aproveitando tudo que sobrou. Então, ele faz uma sopa de carne de orc e, por fim, um ensopado de wyvern, né, com um molho espesso, embora o Fel atrapalhe tentando adicionar tempero. Com todos os pratos prontos, o Mukoda acredita que eles estão preparados para os primeiros dias dentro do calabouço. Os companheiros famintos se animam para comer, mas ele lembra todo mundo de que aquela é toda a comida que eles têm para a viagem. Mais tarde, o Mukoda tá limpando o quarto quando o Sui aparece com uma espada que ele forjou especialmente para ele. O Mukoda admira o fio da lâmina naquele momento, pensando que com ela ele estaria mais seguro no calabouço. E o Sui sobe no seu ombro, feliz por ter ajudado o seu mestre. Porém, Yugger bate na porta com urgência. O corpo do dragão da terra foi completamente processado. O Mukoda então se prepara para ir até a guilda, mas Yugger o impede, dizendo que ele está ocupado demais para acompanhá-lo. Sentindo-se mal pelo homem, o Mukoda vai sozinho à Guilda dos Aventureiros, aonde encontra Eland completamente fascinado por todos os frascos de sangue de dragão. O Eland ignora o Mukoda por alguns minutos, obcecado com o material, até finalmente notar sua presença. Animado, Eland mostra montanhas de material obtido daquele dragão, dizendo que os últimos dias foram os melhores da sua vida. Ele pergunta se pode comprar alguns itens para a guilda, e o Mukoda concorda, não tem problema. Afinal, ele ficou praticamente falido depois de comprar o fogão mágico. Eland compra 2 garrafas de sangue de dragão, explicando que elas são usadas para fazer poções de cura mais poderosas do mercado. Depois, pede metade do fígado, que possui propriedades ainda mais fortes. Por fim, pergunta se pode ficar com uma das presas do dragão para poder forjar uma espada lendária. O Mukoda aceita vender, mas se surpreende quando Eland explica que apenas esses poucos itens já esvaziariam todo o cofre da guilda. Ele oferece cerca de 4.000 moedas de ouro por tudo, e o Mukoda aceita feliz com isso aí, né? Quem não aceitaria? O Mukoda fica chocado ao perceber que apenas alguns materiais valem tanto dinheiro, e se pergunta talvez quanto que ele conseguiria se ele resolvesse vender tudo.
vender aquele dragão inteiro de uma vez só. Enquanto isso, o Fel não tá muito impressionado. Ele não vê nenhuma carne de dragão e suspeita que Elend esteja escondendo pra si. Mas o Elend explica calmamente ali que ele tá armazenando a carne numa sala especial de refrigeramento, né? Porque ela precisa. Ele leva o Mukoda e os outros até lá, onde eles encontram um elaborado sistema mágico de gelo, né? Preservando toneladas de carne. O Fel fica satisfeito com esse seu prêmio de agora, enquanto o Sui ajuda o Mukoda a guardar tudo no seu inventário. Quando eles terminam, Elend timidamente pergunta se pode provar um pouco da carne do dragão, e o Mukoda se lembra da sua promessa e concorda, deixando todos animados para experimentar aquele sabor exótico. Elend leva para sua casa, onde o Mukoda monta o seu fogão mágico no jardim, e o elfo fica impressionado com a tecnologia, tenta se exibir, mostrando que também possui uma caixa de itens, que é algo raro, e é a primeira vez que o Mukoda vê outro com essa habilidade. Enquanto Elend fala sobre como ele combinou magia do vento e da floresta para poder se tornar um aventureiro de elite, Mukoda o ignora e começa a cozinhar. Ele tempera os grandes pedaços de carne de dragão com sal e pimenta, descasca alguns vegetais e prepara o prato com azeite e condimentos. Por fim, coloca tudo no forno e espera o assado ficar pronto. Quando o cheiro delicioso faz os familiares salivarem, ele vai lá e vê que o prato fica pronto e coloca sobre a mesa. Corta o assado em fatias finas e finaliza com um molho de alho favorito do Fel. Assim que o Mukoda dá a permissão para comer, todos gritam de alegria e se lançam sobre o banquete. A carne tem um sabor exótico e incomparável, misturando notas de várias outras carnes conhecidas. O Mukoda finalmente entende que o Fel estava tão empolgado. Enquanto os outros comem em silêncio, completamente absortos no sabor, o Fel, satisfeito, já pensa em caçar mais dragões. Mas o Mukoda adverte ele para ele não exagerar, afinal os dragões poderiam entrar em extinção se isso acontecesse. Quando eles terminam o primeiro prato, todo mundo pode pôr mais, né? Repetir. E ao servir novas porções, o Mukoda pergunta a Dora se ele não se incomoda em comer da própria espécie. E o pequeno dragão Pixie responde que, cara, ele é de uma raça diferente dos dragões da Terra, então não conta como canibalismo. O Mukoda só suspira e decide não questionar a moral duvidosa do seu companheiro. Percebe-se que o Elrond também tá lá, chorando a sua cadeira, e o elfo agradece o Mukoda por ter permitido ele experimentar uma refeição tão divina, se sentindo verdadeiramente abençoado por ter a chance de processar e comer uma das criaturas mais raras do planeta. Vendo uma alegria absurda, o Mukoda fica um pouco assustado, mas logo que eles terminam toda a refeição, no caminho de volta para casa, o Fel se sente cheio de energia depois de comer uma carne tão nutritiva. Empolgado, ele anuncia que eles vão visitar o calabouço no dia seguinte. Então o Mukoda decide enviar as suas oferendas ali para os deuses, caso esqueça depois. Mais tarde naquela noite, ele navega pela seção de sobremesas da sua loja online, enquanto as deusas observam ansiosas. Vahran começa a perguntar ali a Ninir se ela de alguma forma concedeu a Mukoda alguma habilidade defensiva, e ela responde que apenas deu uma bênção do vento. Vahran nessa hora repreende ela, dizendo que foi mesquinha demais com as suas bênçãos, já que o Mukoda poderia se ferir sem uma boa defesa. As deusas ficaram em silêncio, assustadas, quando Vahran perguntou o que faria se o Mukoda perdesse a vida dentro do calabouço, e isto lembra elas de que o Mukoda é a única conexão que elas têm com as iguarias do outro mundo, e todas ficaram caladas. De repente, Mimir entrou em pânico, percebendo que precisa proteger o seu dispenser vivo de doces, a qualquer custo. O restante das deusas, então, também percebeu o seu erro e Hephaestus nessa hora disse que eles teriam que preparar uma bênção especial para o Mukoda. Enquanto isso, o Mukoda se pergunta o motivo de tanto alvoroço e começa a enviar suas oferendas. Só que Hephaestus naquela hora fala sobre conceder ele uma proteção especial, o que o Mukoda recusa na hora. Ele não quer ficar preso a outro deus, tá ligado? Algo que irrita o Hephaestus, né? Mas, ainda assim, ele dá a bênção ao Mukoda sem o seu consentimento, enquanto Vahran começa a rir, feliz por ter que extorquir mais bebida dele. As outras deusas também comemoram, aliviadas pelo Mukoda estar protegido. No dia seguinte, ele retorna à entrada do calabouço com o seu grupo. Lá, ele encontra a recepcionista, despreocupada da sua primeira cidade, que se apresentava como Vena. O Mukoda perguntou por que ela mudou de cidade, e ela explica que a guilda de Dolan pediu ajuda a outras guildas, já que o calabouço se tornou um ponto popular recente. Enquanto finaliza o registro calmamente, o Mukoda percebe que ela tá ali apenas para admirar o Fel, né? O bolinho de pelo. Quando ele parte com o seu grupo, Vena lança um olhar apaixonado pro Fel. E lá na porta do calabouço, Dora e Sui já estão preparados, estão muito animados pro desafio. Mukoda engole em seco e encara aquela entrada escura, mas o Fel lembra de que não tem como ele voltar atrás agora, reunindo coragem do Mukoda, e eles descem as escadas. No primeiro nível, o Fel já detecta alguns monstros fracos por perto. Mukoda lembra de que as criaturas mais fortes, os melhores tesouros, estão entre o nível 10 e 15. Então o Fel sugere que ele suba nas costas para eles chegarem mais rápido. Aquela boa parte do caminho vai passar muito voando. Ignorando os gritos apavorados do seu mestre, o Fenrir dispara pelos corredores, destruindo todos os monstros no seu caminho. De repente, uma flecha surge do nada e quase transforma o
Mukoda em adubo de monstro, mas a barreira do Fel bloqueia tudo isso. Ele explica que o Mukoda pisou em uma armadilha, e o Mukoda fica intrigado com o fato do calabouço ter armadilhas tão elaboradas, mesmo sendo uma estrutura natural. O Fel explica que cada calabouço é como se fosse uma criatura viva que atrai humanos com tesouros para depois devorar eles absorvendo seus nutrientes. E enquanto o Fel continua sua explicação, flechas mais fortes começam a atingir a barreira, deixando o Mukoda apavorado. Uma das armadilhas até agora está ativa, né? Uma enorme armadilha de buracos, mas o Fel usa sua magia do vento para poder planar sobre esses buracos. O arrogante Fenrir começa a zombar do calabouço pelas armadilhas patéticas e Dora e Sui elogiam o cachorrão pela sua habilidade, né? Depois de muita corrida, o Fel finalmente chega ao 10º andar. O Mukoda pergunta o que ele quer fazer e o lobo responde que os monstros ainda são muito fracos nesse nível, sabendo que o chefe da masmorra, né, do andar, ainda é apenas uma tarântula venenosa. Dora boceja, achando oponentes tão fracos quanto aranhas domésticas, mas o Fel segue direto para a sala do chefe. Quando eles chegam, eles encontram um grupo de aventureiros tremendo de medo ao vê-lo, e o Mukoda rapidamente explica que Fel é seu familiar, então todo mundo se acalma. Ao perguntar por que eles estavam reunidos do lado de fora, os aventureiros explicam que tem algumas regras não escritas nos calabouços. Enquanto o grupo luta com o chefe, outros não podem entrar, ao menos que eles sejam chamados para ajudar, e mesmo assim o grupo principal fica com todos os spoilers. Os aventureiros alertam ao Mukoda sobre os grupos desonestos que roubam os itens dos outros, e com mais de preocupação na cabeça, o Mukoda então decide esperar enquanto os outros enfrentam o chefe. Depois de algum tempo, seus familiares começam a se entediar, mas ele pede paciência. Logo, o último grupo sai correndo para a sala e avisa que agora é a vez deles. Quando eles entram, o local mergulha numa escuridão e a terrível tarântula venenosa começa a rugir. O Mukoda sai gritando como se fosse uma garotinha, mas Dora incinera ele com a bola de fogo. O orgulhoso dragão sai voando pelo ar, feliz com seus poderes aprimorados pela bênção do deus da guerra. Quando o corpo do chefe desaparece, vários itens valiosos aparecem e o Mukoda recolhe da perna da aranha e acaba percebendo que o calabouço processa automaticamente os itens, entregando apenas as melhores partes para eles. Mesmo cansado, o Fel o arrasta para o próximo nível, onde enfrentaria um poderoso general orc como chefe final. Antes que o Mukoda pudesse sentir algum tipo de medo, seu grupo transforma o orc em costelas de porco, e depois do 11º andar, o grupo continua explorando mais fundo, mas todos acabam ficando exaustos, tanto de usar sua arma, né? Sentindo fome, o Mukoda então procura um lugar adequado. Ele queria montar um acampamento e o Fel, ele encontra lá uma sala aberta. Lá eles acabam encontrando também vários grupos descansando numa zona segura. Enquanto o grupo do Mukoda se acomoda num cantinho, eles são surpreendidos pelo reencontro com o grupo de Vernes. Felizes pelos velhos amigos ali, eles se cumprimentam, se sentam junto. Werner começa a explicar que a sua equipe tinha entrado recentemente na cidade para explorar o calabouço. E o Mukoda, cara, ele conta que ele pretendia visitar a cidade costeira de Berlim, né? Mas o Fel insistiu em vir para o calabouço primeiro. E entre risadas, o grupo nota os novos familiares do Mukoda. Curioso com Dora, o Mukoda explica que ele é um dragão Pix. E depois de perguntarem sobre Sui, o Mukoda orgulhoso o apresenta como um slime em forma de ogiva nuclear. Encantadas pela fofura das criaturas, as duas garotas do grupo começam a paparicar eles. E o Werner, cara, ele pergunta como o Mukoda acabou com dois familiares tão exóticos além do Fel. Ele responde que são apenas alguns glutões egoístas que seguem ele por conta da comida. Rindo da sua própria desgraça, o Mukoda decide compartilhar um pouco do seu jantar com o grupo, sabendo que a refeição vale 10 vezes a sua fortuna. Werner hesita, mas aceita, né? Como o grupo de Werner tinha pão, o Mukoda tira um ensopado de wyvern para poder acompanhar. Por um momento, eles relutam em trocar um pouco dessas refeições ali preciosas, mas depois da primeira mordida, eles devoram tudo muito rápido. Enquanto todos mais uma vez elogiam a divina refeição do Mukoda, ele só sorri satisfeito. Até que o grupo pergunta de que carne que é feito o ensopado. E quando ele responde que ele usou a carne de wyvern, o grupo quase que engasga de espanto. O Werner lhe pede algumas desculpas por ter comido um ingrediente tão raro, e o Mukoda explica que o Fel e o Sui caçaram 3 daquelas criaturas. Caminhões carregados de carne de wyvern, cara. Vendo que ainda tinha tanta carne sobrando, eles hesitam por um momento, mas acabam pedindo outra deliciosa porção. Depois de todos terminarem de comer, o grupo de Werner, eles se levantam para poder explorar um pouquinho mais, né, do andar, e o Mukoda deseja boa sorte a eles. O grupo parte então. Daí o Fel lembra de que está na hora deles seguir para os andares mais profundos. Logo eles começam a avançar pelos níveis inferiores, tratando os chefes do calabouço como se fossem simples cães de rua. Quando eles entram no 16º andar, o Mukoda percebe que a atmosfera do calabouço ficou mais sombria. O Fel explica que todos os calabouços mudam à medida que eles vão se aprofundando, mas de repente, uma armadilha faz o lugar todo sair tremendo. O Mukoda se agarra no Fel e percebe uma enorme pedra despencando atrás dele. Claro, o Mukoda começou a correr feito uma galinha, né? Isso antes do Fel destruir a rocha com a rajada de vento. A força do impacto saiu jogando o Mukoda de cara no chão, mas ele logo se levantou. E depois de um tempo, o grupo chegou ao 20º andar. Dora perguntou ao Mukoda se ele estava impressionado com a força deles. E o Mukoda não liga muito pro poder da sua família, né? Mas, quando ele ouviu o Sui chamá-lo, mostrando uma área secreta numa parede específica lá, quando ele foi inspecionar o buraco, o Mukoda encontrou um baú do tesouro escondido lá dentro. Ele começou
começou a elogiar o Sui, animado por ele ter conseguido um bom saque. Só que antes que ele pudesse abrir o baú, o Fel puxou ele de volta, lembrando de que pode ser uma armadilha. De fato, o Mukoda usa o seu avaliador no baú e descobre que ele estava preso num gás venenoso que causaria condições piores do que, sei lá, um problemão no pulmão. Decepcionado, o Mukoda desiste de abrir o baú, mas o Fel se oferece para abri-lo, já que a bênção maior protege ele contra venenos. Antes do Fel possa fazer isso, o Mukoda recebe uma mensagem de Ninê, informando que, como ele já possui 3 bênçãos menores de suas servas, deve conseguir resistir ao veneno sem problemas. Animado, ele encoraja a aproveitar os desafios emocionantes do calabouço ao máximo, e sabendo que ele está seguro, o Mukoda vai lá e abre o baú, e uma nuvem de gás tóxico se espalha imediatamente. Quando o gás se dissipa, o Mukoda olha dentro do baú e encontra ele completamente vazio. Furioso por ter sido enganado, ele ganha motivação para seguir mais fundo no calabouço e conseguir um tesouro de verdade dessa vez. Explorando o 21º andar, o Mukoda encontra um baú bem maior, e o Fel observa que pode ter algo especial dentro dele. Dessa vez, o Mukoda escaneia o baú antes de abrir e descobre que é, na verdade, um mímico disfarçado. Mesmo assim, com seus 3 familiares letais ao lado, ele se enche de confiança para enfrentar aquele mímico. Então, ele empunha a espada de Mirtil e dá um passo à frente, apenas para o baú se abrir, revelando uma boca cheia de presas atacando eles. Assustado, o Mukoda reage instintivamente, cortando o mímico em pedaços com a sua espada. O monstro derrotado se transforma em um verdadeiro baú do tesouro, e o Mukoda abre, encontrando várias joias e acessórios preciosos. Nas próximas, Dora encontra uma porta lá pro 22º andar e todos descem por ela. Dessa vez, o Mukoda fica chocado ao ver que o andar se abre para um vasto céu aberto, em vez dos corredores morados que vinham explorando. Até mesmo o Fel fica empolgado para ver o que esse novo andar tem a oferecer. Por outro lado, o Mukoda ele sente medo do que possa enfrentar algum perigo inesperado. No entanto, o Fel detecta uma presença de alguém familiar na área e começa a correr na direção. Depois de algum tempo, eles chegam numa clareira onde um enxame de mantis assassinas gigantescas começa a emboscar eles. As criaturas assustam o Mukoda, mas o Fel incinera todas elas facilmente. Enquanto o Mukoda se pergunta por que ele ainda está se assustando com isso, Dora e Sui começam a gritar com o Fel por não deixar eles lutarem. Vendo a discussão, o Mukoda sugere que eles deveriam revezar as batalhas para que todos possam se divertir, e todos concordam com essa ideia. Quando o grupo encontra um urso logo em seguida, Dora entra no campo perfurando o corpo do animal como se fosse manteiga. Já o Sui enfrenta um enxame de borboletas venenosas. O Fel o alerta de que elas podem paralisar ele, e sugar todos os seus fluidos corporais, mas o Sui simplesmente derrete todas elas com um laser. Piu piu! Tá ligado? Depois de caminharem por um tempo, o Fel percebe que uma presença que antes estava se aproximando, e antes de verificar, o Mukoda interrompe, achando que deve ser o chefe do andar. Ele sugere que aumentem ainda assim seu status primeiro, comendo algo da loja online. O Fel sabe que eles são fortes o suficiente já, mas não perde a chance de comer mais algumas guloseimas, Enquanto eles se sentam para fazer um último pedido ali, o Mukoda decide pedir um pouco de Wagyu Premium, junto com várias outras iguarias. E vendo ele empilhar pratos e mais pratos de comida deliciosa, o grupo quase que começa a babar de fome. Assim que a comida chega, eles devoram tudo num instante e pedem mais, Tem que repetir. Surpreso com a velocidade, o Mukoda serve uma segunda rodada e tenta comer um pouco também, mas os seus familiares logo pedem a terceira porção. E depois de terminarem tudo, os monstrinhos agora exaustos se jogam no chão para descansar. Mukoda decide então verificar o status do Fel e se surpreende vendo um aumento de 50%. Em seguida, ele confere os de Dora e Sui, que também estão absurdamente fortalecidos. E ele começa a se perguntar se ele exagerou, mas conclui que tá tudo bem, já que eles vão enfrentar o chefe em breve. Só que seus parceiros ficam curiosos vendo o quanto ele mesmo aumentou. Quando o Mukoda abre o seu status, ele descobre que ele só recebeu um aumento de 5%, e isso deixa todo mundo espantado. Depois de terminar de analisar os seus aprimoramentos, o grupo começa a caminhar em direção à presença que o Fel estava sentindo. As 3 feras se mostram empolgados para poder enfrentar um oponente de verdade, Quando o Mukoda começa a se sentir muito nervoso. Logo o Fel se surpreende ao avistar uma serpente, que era uma serpente de rank S por perto. Reconhecendo o quão aterrorizante é aquela criatura, o Mukoda já quase que tem um ataque cardíaco e percebe que a serpente pode expelir uma névoa venenosa capaz de apodrecer os seus órgãos internos. Mas o Fel explica que ele não precisa se preocupar com isso por causa das suas bênçãos. Sui e Dora também se preparam para lutar contra essa poderosa criatura, enquanto o Mukoda se esconde atrás de uma árvore como um covarde. O Fel se lembra de que ele também possui uma grande bênção, mas o Mukoda não tem coragem o suficiente para entrar na batalha. Cansados das atitudes patéticas, as feras avançam para enfrentar a serpente, e ela imediatamente lança uma névoa venenosa contra eles. Só que todos resistem e continuam atacando. O Fel paralisa a serpente com raiva, enquanto Sui derrete o seu pescoço com ácido. E aí, Dora finaliza aí o monstro, atravessando o pescoço dele e deixando cair mortinho no chão. Enquanto todos os enchedores de barriga assassinos do Mukoda celebram a vitória, ele se sente
enjoado diante daquela força monstruosa deles. Com o chefe derrotado, Fel encontra um círculo mágico que teletransportaria eles para o próximo andar, e ele avisa o Mukoda que todos precisam tocar a formação ao mesmo tempo. Caso contrário, alguém pode ficar para trás. Seguindo o conselho, Dora sobe na cabeça do Mukoda enquanto o Sui pula nos seus braços, e aí o Mukoda segura o Fel e ativa o círculo mágico com a pata. Logo, a formação brilha intensamente e teletransporta eles para um outro espaço, como se fosse uma caverna. O Mukoda ele percebe que, apesar de parecer com os andares anteriores, aquele era muito maior. E o Fel avista um buraco, numa das paredes da sala, então todos seguem por ali. Dentro, o Mukoda ele vê monstros gigantescos. O Fel explica que esse andar ele foi projetado para acomodar criaturas desse tamanho. E antes que o Mukoda possa planejar como derrotá-los, o seu grupo avança e extermina eles completamente. Depois de derrotados os monstros, agora eles exploram o enorme andar como um local imenso. Todos acabam cansados de tanto andar e tudo mais, e o Mukoda decide preparar um banquete especial para os seus familiares. Só que ele para quando notou uma área muito estranha. O Fel ele detecta que é um espaço seguro, sem monstros por perto e tal, então o Mukoda decide montar ali o conjunto de cozinha. Quando o Mukoda começa a preparar a comida, as feras ficam animadas para encher a barriga mais uma vez, e elas devoram sanduíches deliciosos e sopas ricas, ficando exaustos depois de uma refeição. Ele pergunta ao Fel se é hora de dormir, e ele concorda. Antes que pudessem descansar, porém, um grupo de aventureiros feridos chega, mancando ali até o local seguro. Depois de eles deitarem um companheiro que está gravemente machucado, eles pedem ao Mukoda, perguntam se ele tem alguma poção de cura, e ele rapidamente pega uma e corre até eles. O líder começa a despejar a poção sobre o ferimento do homem, que cicatriza instantaneamente, deixando ele surpreso. Ele se pergunta se o Mukoda deu uma poção de alto nível, e o rapaz confirma, explicando que as suas poções têm qualidade superior às poções normais. O Mukoda pergunta se o companheiro está bem, e o líder responde que ele vai se recuperar muito rápido graças a essa poção. Enquanto os companheiros aliviados começam a chorar ali, o líder se apresenta como integrante do grupo de Rank A. Depois de agradecer o Mukoda pelas poções, ele oferece 15 moedas de ouro por elas, e o Mukoda acha por pagamento alto demais, Por bondade, ele oferece algumas poções de qualidade inferior pelo mesmo preço, e o homem fica surpreso com a sua generosidade. O Mukoda ele aproveita para perguntar como que o companheiro dele se feriu, e ele revela que eles enfrentaram 3 Springs, na sala do chefe. Ele pergunta ao Fel se esses monstros são realmente perigosos, e ele explica que um Spring ele é maior do que um Minotauro. O líder do grupo ali, ele conta que, na verdade, na primeira vez que ele entrou naquele andar, tinha apenas um Spring na sala do chefe. Porém, quando ele voltou, tinha 3 deles, e a equipe foi completamente dominada. Mesmo assim, ele acredita que o Mukoda ficaria bem, já que ele tem um lendário Fenrir do lado dele. O Mukoda, ele fica um pouco constrangido, percebendo que até aquele grupo ali já tinha ouvido falar das feras assassinas dele. O aventureiro garante que ele não vai divulgar o seu segredo e diz que eles retornariam à superfície pela manhã. Enquanto isso, Fel abre os olhos ali de forma preguiçosa e diz ao Mukoda para dormir, porque ele mesmo vai destruir os Springs. Na manhã seguinte, conforme o grupo do Mukoda avança mais a fundo na masmorra, ele se pergunta se o grupo de Tempest conseguirá voltar em segurança. Fel o tranquiliza, dizendo que ficariam bem, especialmente porque deu alguns sanduíches que aumentaram os atributos e ajudaram a recuperar a mana. Logo, eles chegam à sala do chefe, onde o Mukoda vê os Springs sentados de pernas cruzadas. Ele fica aterrorizado com os monstros poderosos, mas como sempre, o seu grupo acaba partindo para um ataque. Depois de seus familiares transformaram os Springs em fósseis, o Mukoda entra na sala e encontra uma bolsa mágica entre os espólios ali. Ele percebe que o tempo passa dentro daquela bolsa da mesma forma que no mundo real e decide guardar ela, porque ele acha aquilo ali útil de alguma forma. Quando o Mukoda recolhe o restante do saque, ele se sente um ladrão por ficar com a parte dos seus parceiros. Só que o Fel, ele não se importa. Ele avisa que os próximos andares também estão cheios de monstros gigantes. E o Mukoda decide enfrentar os chefes dos próximos andares, mas acaba gritando ali no chão como um bebê indefeso. Os pobres monstros tentam de alguma forma atacá-lo desesperadamente, mas a sua habilidade de defesa perfeita anula todos os golpes. Apesar da sua força, o Mukoda está aterrorizado, Ele está muito louco para poder atacar, então Dora termina o serviço por ele. Depois de limpar o andar, o grupo rapidamente derrota os próximos e desce até o 29º piso. O Mukoda, cara, ele se surpreende, sabendo que eles estão 2 níveis de concluir a masmorra, cara. Ele entra no teletransporte e aparece no 29º e fica chocado em ver um imenso deserto diante dos olhos dele. Quando o Mukoda se irrita com aquele clima meio árido e tal, seus animais de estimação ficam animados para poder explorar o local novo. Ele sobe nas costas do Fel para poder começar a jornada, mas todos rapidamente perdem as forças por causa do calor intenso. Quando eles param de se mover, Mukoda percebe Sui completamente derretido no chão e coloca ele rapidamente dentro da bolsa. Felizmente, Dora avista uma rocha próxima e todos correm para descansar na sombrinha. Mesmo assim, o Mukoda ainda se incomoda com o calor insuportável, então Fel lança uma barreira de vento para manter o ar ali mais afastado, o quente.
O Mukoda, ele se surpreende com a eficácia da barreira, mas o Fel lembra que ele só pode durar alguns dias antes que a mana dele acabe. Como ele ainda precisa encontrar a saída daquele deserto imenso, o Mukoda ele decide economizar uma energia do Fel, comprando alguns produtos de verão. Ele adquire um moletom leve, óculos escuros, várias bebidas com eletrólitos para poder hidratar o grupo, só coisa boa. Depois de beberem as bebidas refrescantes, o Mukoda ele compra sorvetes para animar todo mundo. E eles se alegram muito, só que a realidade atinge eles quando eles precisam voltar para o caminho do deserto escaldante. O Fel lembra o Mukoda de que a temperatura vai cair drasticamente à noite, então ele precisa se cobrir o máximo, fazer o máximo de distância possível durante o dia. Quando eles avançam pelo deserto, o grupo acaba encontrando enormes vermes de areia, e à medida que a noite se aproxima, todos se acomodam perto de uma fogueira. Mukoda sente como se ele estivesse congelando por causa do frio intenso, mas o Fel disse que é ainda mais gelado fora da barreira. Vendo que não tem outra escolha, o Mukoda decide encomendar várias bolsas térmicas e roupas quentes para eles se aquecerem. Em seguida, eles tiram a panela para poder preparar uma comida quente que anima todo mundo, cara. Depois de um bom tempinho cozinhando com cuidado, ele prepara um udon quente para todos. Ao saborearem os macios fios de macarrão, o grupo sente o seu estômago se aquecendo. Revigorados, depois de comerem um prato muito cheio, o Fel avisa ao Mukoda que eles estão muito próximos do chefe do nível. E ao ouvir isso, o Mukoda pede para que todos descansem bem antes da luta. Então chegou a hora, né? O grupo adormece em aconchegantes futons por ali. Na manhã seguinte, eles encontram o chefe final de nível, o poderoso Golem da Terra. Infelizmente para o Golem, o Fel o despedaça completamente com um único raio, e quando o chefe é derrotado, eles encontram um círculo mágico em um enorme salão. O Fel pergunta se todos estão prontos para andar final, e todos assentem. Então ele coloca ali a pata sobre o teletransportador e o ativa, levando o grupo diretamente ao chefe final da masmorra. Fel observa que o monstro é um Behemoth. Nessa hora o grupo começa a se empolgar para a batalha, e o Dora voa e lança a sua em direção ao monstro, que atira um ácido nele. Em seguida, Dora investe contra o Behemoth agora, mas a criatura facilmente os arremessa de volta contra as paredes da masmorra. O Mukoda ele começa a correr e verifica os seus companheiros feridos, que comentam sobre a força absurda desse chefe. O Fel explica que os Behemoths eles são naturalmente resistentes tanto ao ataque físico quanto a ataques mágicos, mas ainda recebem um pouco de dano a cada golpe. De repente, o monstro começa a avançar para cima deles e todos desviam, fazendo eles colidirem com a parede de novo. O Fel ordena que ataquem com toda a força para poder conseguir quebrar as defesas do Behemoth, e o grupo se une nesse ataque. O Makoto ele percebe que o monstro ele parece leso, mas o Fel tranquiliza, dizendo que ele enfraquece pouco a cada golpe. Ele manda o Su e o Dora continuarem atacando juntos e cercam o Behemoth, e aí eles desferem uma enxurrada de pequenos ataques. O enorme monstro começa a rugir, o cara entrou em fúria, incapaz de atingir os adversários menores, então Dora concentra a energia, dispara várias estacas de gelo ali, finalmente perfura o Behemoth e faz ele sangrar pela primeira vez. Animados com o progresso, Dora e Sui acreditam que eles vão vencer. De repente, o Behemoth começa a carregar um poderoso raio de energia e dispara diretamente contra o Mukoda. Felizmente, Fel salva ele, erguendo sua parede de gelo resistente. E ele nota que o ataque do Dora foi tão eficaz pelo fato do ácido do Sui ainda ter enfraquecido a armadura do monstro naquele ponto. E com essa informação, Fel ordena que o Sui cubra o Behemoth com ácido. O Slime obedece, crescendo ainda mais o tamanho dele, ficando gigantesco antes de mergulhar o chefe num banho corrosivo. O ácido poderoso derrete a armadura espessa do Behemoth, fazendo com que o Dora consiga ferir aquele com mais dos seus ataques. Quando o monstro já está suficientemente enfraquecido, aí é a hora do Fel usar o que ele tinha para usar, né? Ele manda o Su e o Dora recuarem e então libera o raio supremo que ele tinha. Atinge o Behemoth em cheio, no ponto fraco, e o monstro começa a rugir de dor antes de dar o seu último suspiro e acabar desabando no chão. Depois do Behemoth derrotado desaparecer, todos comemoraram a grande vitória e o Mukoda corre para verificar o saque. Ele encontra uma espada lendária chamada Calib e empunha aquela espada, percebendo que, seria uma notícia em todo lugar se isso vazasse. Enquanto o Mukoda guarda a espada na sua caixa de itens, Fel pede para que ele sirva comida, dizendo que ele está cansado. E o Mukoda se pergunta por que ele não pode ir para casa primeiro, mas o Fel está impaciente demais para esperar. Por fim, Mukoda concorda em recompensar o grupo por todo o esforço e eles começam a preparar um enorme banquete de frituras mais uma vez. Todos se deliciam com aquilo, felizes por poder relaxar e finalizar mais um episódio como todos os outros, comendo bonitinho depois de um dia exaustivo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Estamos mais uma vez terminando a segunda temporada agora de Tom Demon Skill. Se tiver curtindo, cara, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais histórias aqui. Nossas aventuras do Mukoda e seus familiares estão só começando. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!